Programa Sociedade Solidária de volta na edição de hoje falando sobre cyberbullying e outras vulnerabilidades, fragilidades que todos nós temos uma vez que nos conectamos às redes sociais. Quais são os perigos para os quais precisamos ficar atentos? Quem conversa conosco sobre este tema é o Dr. Flávio Rebustini, doutor em Desenvolvimento Humano e Tecnologias. Bom, falávamos no bloco anterior a respeito do quão amplo é esse fenômeno do cyberbullying. Agora, quais são os danos que ele causa hoje aqui no Brasil para as pessoas que infelizmente estão expostas, sujeitas a esse tipo de mal? A gente tem que ter consciência que a partir do momento que eu entrei numa rede social, eu estou exposto. Né? Até onde eu quero ir, aí é uma decisão também minha. Quer dizer, o quanto eu vou imergindo neste mundo, mais exposto eu estou. Então você tem pessoas que estão em 6, 7, 8, 10 redes sociais. Elas se conectam. Então fica cada vez mais difícil eu controlar o que está sendo exposto e o que está sendo dito. O que é dito aqui por mim, vamos pegar um exemplo, o Twitter, que eu tenho 120 caracteres para dizer. E a chance de que aquilo que eu não consiga me expressar bem é grande. Ou eu posto uma foto e que aquilo não tem legenda ou não tem explicação e me dá... livre interpretação. Quer dizer, eu não tenho controle, então isso se torna muito perigoso para que as pessoas com uma índole possam utilizar isso, ou que tenham a intenção efetivamente de cometer um cyberbullying, porque simplesmente eu forneci a foto para ele. Eu não posso sequer dizer que invadiram o meu computador, eu forneci a informação está pública. E há vários casos públicos até de pessoas que perderam o emprego ou depois tiveram que ficar se explicando por não terem esse feeling, né? Essa noção do que pode ou não ser postado. A gente tem que tomar alguns cuidados. A gente tem casos de pessoas que foram demitidas. Sim. No esporte, nós temos casos de atletas que perderam patrocínios, atletas que foram cortados da Olimpíada de Londres em função de uma frase de 120 caracteres. Isso me dá margem, por exemplo, para as imagens ou para os vídeos de brincadeira ou de qualquer coisa, para que eu coloque uma situação de que esse vídeo seja usado e seja tratado a imagem, porque eu tenho softwares que vem com o meu computador, que eu posso brincar e fazer um vídeo, fazer qualquer outra coisa que possa perturbar esse ambiente. Eu não tenho controle sobre isso judicialmente, mesmo que eu vá pedir judicialmente algum tipo de sanção, aquela imagem já foi. Até eu pedir a ação, há 15 dias aquilo está rolando e cheguei a ter 3, 6, 10 mil acessos. Nas pessoas, nos grandes artistas, esses acessos chegam a milhões, e, portanto fica cada vez mais difícil. A gente tem um mundo que a gente chama de Deep Web, que é as profundezas da internet, onde estão esses grandes hackers, essas informações ficam arquivadas. Você tem um volume de informação arquivada hoje imenso. A partir do momento que você entrou ali, seus dados estão arquivados. Não adianta você apagar no seu computador, porque o ambiente de rede tem vida própria. Esse é um cuidado que eu tenho que tomar. Um cuidado com o tipo de site que eu tenho acesso, porque muitas vezes eu só acessar, eu forneço o meu número de IP, e aí o meu computador passa a ser o que a gente chama de zumbi, quer dizer, os hackers usam o meu computador para trafegar a informação, né? Então, eu tenho uma série de cuidados. Aí me dá o acesso a eles entrarem nos arquivos do meu próprio computador, não preciso mais postar, ele vai lá e entra e acessa meu computador. Então, eu tenho uma série de cuidados que eu tenho que tomar. Que tipo de acesso, que restrição, por exemplo, para as crianças, lá nos monitoramentos nas redes sociais, que tipo de restrição eu posso criar para que determinados tipos de sites não sejam acessados, que tipo de fotos eu posso manejar para que não sejam postadas. Então, eu tenho alguns cuidados que eu posso tomar para tentar reduzir o dano que pode causar. Porque depois de gerado, aí é só gerenciamento de dano, porque o dano ocorreu. Bom, diante das pesquisas que o senhor tem realizado, e muitas delas nessa área do esporte, né, por isso o senhor traz exemplo de atletas e tudo mais, que recomendações traria aqui para a sociedade brasileira? Políticas públicas, iniciativas sociais, mesmo olhando para experiências que nós temos aí fora, que sendo adotadas aqui no Brasil, poderiam colaborar para criar um ambiente menos favorável, menos propício para que o ciberbullying e outros crimes virtuais ocorram? Primeiro, ter consciência que a partir do momento que eu entrei ali, eu estou exposto. Conscientização geral, então. Eu tenho que saber. Então, foi uma mensagem ingênua. É um mundo que ingenuidade
tem vida curta, né? Porque uma brincadeirinha entre nós dois pode causar um dano danado, porque nós dois conhecemos a brincadeira, o terceiro não conhece essa brincadeira. E ela pode ser interpretada como uma mensagem racista ou qualquer outro tipo de derivação. Então, eu preciso ter muito claro isso. Fora tem que ser estudado, por exemplo, como esses contatos têm mudado as vidas das pessoas. Você tem pessoas hoje com distúrbios em função de vícios de redes sociais. As pessoas ficam 18, 20 horas conectadas. Há estudos fora do Brasil das pessoas terem que ir para o tratamento psicológico. Por quê? Os jogos virtuais, por exemplo, que tem premiações em que você tem que desafios te geram dinheiro virtual, as pessoas têm que ficar 2, 3 dias, 4 dias acordados jogando. Então eu acabo tendo uma série de perturbações. Existe uma pesquisadora inglesa que tem estudado as alterações das conexões neurais do meu cérebro em função dos usos das redes sociais. Quer dizer, isso vai se aprofundando e a gente não conhece ainda, na realidade, como isso vai acontecer no futuro. Existem algumas simulações, eu posso tentar ideias ou tendências de como isso pode acontecer, mas eu não tenho efetivo assim. Qual é o dano? Sim. Né? Esse volume absurdo de informação, como é que eu lido com esse volume absurdo de informação? Quer dizer, ter responsabilidade e, ao tomar essa decisão, então, de ingressar, de participar nas redes sociais, o fazer com muita prudência, equilíbrio, calma, para que você, sem perceber, não se veja numa situação que depois é difícil reverter e fique exposto demais a uma série de situações. Bom, esse tema é riquíssimo, a gente certamente podia falar muito mais sobre ele. Gostaríamos de agradecer, em nome da LBV, a presença do doutor aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante e, para finalizar, fazer uma convocação final aqui à reflexão de todos que estão na audiência a respeito da nossa responsabilidade de combater esse problema, especialmente com as novas gerações. Afinal, como adultos, temos que conduzi-las para decisões mais equilibradas. O criador desse espaço, o radialista e jornalista Paiva Neto, em seu artigo Ansiedade Infantil, afirma o seguinte: o bullying deve ser decididamente combatido pelos que têm responsabilidade para com os jovens, senão seremos cúmplices dessa violência, originária justamente de um mau direcionamento da própria conduta infanto-juvenil. Situação lastimável que vem prejudicando o aproveitamento escolar de tantas crianças. Isso é trabalhar contra o futuro. O autor prossegue, você pode ler na íntegra, referenciando inclusive vários estudos que têm sido feitos, mostrando inclusive o impacto das novas tecnologias na formação dessas novas gerações. E que nós possamos, conscientes disso, pesquisar e tomar as nossas atitudes, então, para criar um ambiente social muito mais saudável. Com essa mensagem, nós finalizamos o programa de hoje, abrindo também, Dr. Flávio, para suas considerações finais. Quero agradecer o convite, a oportunidade, o espaço e dizer que a gente tem que trabalhar para que se mantenha a nossa privacidade. Sim. As redes sociais nada mais são do que uma ferramenta. O bom uso delas nos traz muitos benefícios, inclusive para a educação, mas eu não ter consciência de como elas podem ser trabalhadas pode me colocar em situações extremamente perigosas. Né? E eu queria alertar exatamente a infância e a juventude sobre essas questões. Né? Nós podemos brincar, nós podemos nos envolver nessa rede, podemos, mas eu tenho sempre que tomar muito cuidado do que está acontecendo em volta. Sem dúvida. Vamos então fazer a nossa parte para que cada vez mais a gente tenha uma atitude segura, prudente nas redes sociais. Aqui não é para criar nenhum tipo de alarmismo, mas para a gente ter realmente uma dimensão de tudo que pode representar a nossa exposição dentro desses ambientes virtuais. Mais uma vez agradecemos, conversamos com o Dr. Flávio Rebustini, doutor em Desenvolvimento Humano e Tecnologias pela Unesp de Rio Claro. Esse tema é muito amplo e nós voltaremos a abordá-lo em futuras edições. A você, o nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária.